sejam muito bem-vindas a esse Confraria de Mulheres, esse momento onde a gente para tudo o que está fazendo para nos encontrarmos aqui e aprendermos juntas com as mulheres maravilhosas da Bíblia. Por isso que se chama Confraria de Mulheres. Essa reunião de mulheres com o mesmo objetivo. Nós queremos crescer em Deus, queremos melhorar como indivíduos, como cidadãs, como esposas, como irmãs, como amigas, como filhas. E nada melhor do que a gente aprender lições preciosas com essas mulheres espetaculares que estão na Palavra de Deus. Hoje, a mulher que eu trago para a nossa conversa se chama Salomé. Salomé é vista em alguns momentos cruciais assim na Palavra de Deus. Quem é essa mulher? Quem é Salomé? Bom, segundo os estudiosos e as nossas observações das Escrituras, Salomé é esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João. Às vezes você escutou falar que a filha de Herodias, né, era Salomé, mas não é dessa Salomé que a gente está tratando. A Salomé que a gente está tratando aqui é exatamente a esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago e João. Então tudo indica que foi Salomé que fez aquele clássico pedido para Jesus. Ô Senhor, quando chegar no seu reino, que um dos meus filhos se sente à sua direita e outro sente à sua esquerda. Essas coisas que a gente que é mãe, né, quer facilitar o caminho para os nossos filhos. E às vezes ela é tão criticada por causa disso, por causa dessa pretensão, mas é totalmente compreensível. Uma mãe querer que os filhos fiquem seguros, fiquem guardados, fiquem numa boa posição. E ela faz esse pedido para Jesus. Esse ousado pedido para Jesus, mas Jesus fala, será que eles podem beber do cálice que eu vou beber? Né? Não é tão fácil assim, sentado na minha direita, na minha esquerda, né? Você está disposto a me seguir em tudo, inclusive naquilo que eu tenho que levar, na cruz que eu tenho que levar, no chamado que eu tenho que cumprir. Às vezes a gente quer ocupar uma posição, mas não quer pagar o preço para ocupar essa posição, não é? Mas o que eu quero abordar aqui hoje com vocês na vida de Salomé não é isso não. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo em Marcos capítulo 15 e nós vamos ler os últimos versículos, o verso 40, 41, Marcos 15. Abra aí na sua Bíblia, Marcos 15, e nós estamos aqui onde? No momento da crucificação. Aqui, nos versículos que antecedem esse versículo 40 e 41, a gente vê sendo descrito, no verso 35, no verso 34, aliás, Jesus está clamando, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? E algumas pessoas pensam assim, ele está chamando por Elias, mas essa frase significa, Deus meu, por que me abandonaste? Né? Por que me desamparaste? Aí um vem com esponja de vinagre, então... Nós estamos nesse momento, nós estamos na crucificação e Jesus acabou de expirar. No verso 37 o texto diz assim, mas Jesus com um alto brado expirou e o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente este homem era o Filho de Deus. Aí no verso 40 diz assim, algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. E logo no verso 16, quando você vira a página aí da sua Bíblia, nos primeiros versículos, nós temos a ressurreição. E o que está falando aí? No primeiro versículo do capítulo 16. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé, olha ela aí de novo, e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Olha que interessante.
Um grupo de mulheres que seguia Jesus, servindo Jesus. Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago e José. Que interessante isso, Salomé está listada ali, Salomé está entre as mulheres que permanecem, entre as mulheres que ficam mesmo quando as coisas ficam ruins. Talvez ela poderia, diante da resposta de Jesus, né, no episódio passado, Jesus falando para ela assim, como você está me pedindo isso? E quando você lê o texto, quando ela pede para os filhos dela se sentarem uma à direita, outra à esquerda de Jesus, ele repreende e os outros discípulos se voltaram contra ela. Que absurdo que ela está pedindo, que não sei o quê. Ela tinha tudo para sair fora, né? Ela sofreu um agravo, uma não compreensão, ou não teve a sua súplica atendida, mas ela permaneceu. Ela permaneceu e enquanto todos os outros discípulos fugiram, essas mulheres permaneceram. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Salomé, essa mulher que fez um pedido ousado para Jesus, pediu o que ela não entendia o que estava pedindo. Jesus explica para ela que não é bem assim, né? E os outros discípulos a reprovam, não gostam do que ela pede, mas ela permanece. Ela continua ali ajudando Jesus, servindo o ministério de Jesus. E no momento mais difícil, no momento mais árduo, no momento mais cruel, elas permaneceram ali observando. Tudo se desenrolando. E elas ali permaneceram. E entre elas, Salomé. E é tão interessante que logo depois a gente vê Salomé novamente, junto com Maria Madalena e junto com Maria, mãe de Tiago, ali no jardim do sepulcro, ali onde o corpo de Jesus foi colocado. Ela estava indo junto com as amigas para colocarem ervas aromáticas no corpo, era um costume, né? E elas foram ali quando se depararam com um túmulo vazio, ou seja, Jesus ressurreto. Quem teve primeiro essa notícia? Aquelas mulheres. As más línguas dizem que Jesus se revelou às mulheres porque queria que a notícia corresse mais rápido. O fato é que Jesus escolheu também anunciar a sua ressurreição, primeiramente, às suas amigas, aquelas mulheres que haviam acompanhado o seu ministério, servido o seu ministério e permanecido no momento mais dramático. É tão interessante que quando a gente vê no Getsêmani, Jesus sofrendo, Jesus sendo esmagado, Jesus suando sangue, os discípulos não puderam vigiar com ele. Ele fala com os discípulos, vigiem comigo, orem comigo, e os discípulos não conseguem vigiar com ele, até que chega Judas com os guardas e prendem Jesus. Mas um pouco antes disso, quando você vai lendo nos evangelhos, você vê a descrição de Pedro dizendo para Jesus assim, claro que nós não vamos abandonar o Senhor, se for possível nós vamos morrer no seu lugar, se for preciso nós morreremos no seu lugar. E os outros discípulos todos concordam com Pedro, é isso mesmo, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai ser entregue, se for preciso nós morreremos no seu lugar. E logo depois dessa declaração vem o Getsêmani e todos eles fogem. Todos eles fogem. E gente, eu não estou aqui querendo apontar o dedo para esses homens não, só eles sabem a pressão que eles estavam sofrendo naquele momento. E certamente se eles ficassem, o medo de perderem a própria vida. Então eles fugiram no primeiro momento, a reação deles foi fugir. E é tão lindo a gente ver que Salomé, ela não fugiu, ela permaneceu. Na hora da crucificação ela estava lá e na hora da ressurreição ela estava lá. Ela não desistiu de Jesus nem depois que ela pensava que ele estava morto. Ela e suas amigas foram até o sepulcro para preparar com ervas aromáticas o corpo de Jesus, ou seja, dar um enterro digno, talvez aquilo que elas não puderam fazer no momento da morte de Jesus, porque começou o sábado, né, o Shabat, que começa após as 18 horas da sexta-feira para os judeus, então elas não podiam fazer muita coisa, foi a conta de depositar o corpo ali no túmulo e elas voltavam então para sujeitar o corpo de Jesus àquele processo e aí elas se deparam com o túmulo vazio. Será que nós somos como Salomé? Será que no momento da crise, no momento que parece que as esperanças se foram,
nós permanecemos por perto. É tão interessante que o texto diz assim, elas observavam de longe, né? Porque não era muito permitido ficar ali pertinho da área de crucificação e principalmente mulheres, gente. Mulheres tinham muitas restrições nesse contexto cultural aqui. Mulheres sofriam severa restrição. Então não era qualquer lugar que as mulheres podiam entrar, elas não podiam andar livremente por todo lado, né? Uma mulher séria, uma mulher honesta, alguns lugares não era adequado para elas, elas nem ousavam ir. Mas mesmo assim elas permaneceram. E eu quero perguntar para você, será que no momento da adversidade, às vezes uma pessoa ajuda a gente, instrui a gente, ensina a gente, mas todo mundo atravessa um momento difícil na vida. E aí? Quando chega a adversidade na vida daquela pessoa que te ajudou no momento que você mais precisou, você permanece ou você sai fora? Será que nós somos leais nos nossos relacionamentos, mesmo quando os relacionamentos atravessam conflitos? Gente, todo relacionamento, ele tem conflito. Todo relacionamento tem desentendimento, todo relacionamento tem pontos que não afinam, que não chegam a uma conclusão comum. Naquele dia em que Salomé pede para que um dos seus filhos se sentasse à direita de Jesus e o outro se sentasse à esquerda de Jesus, ela excluiu todos os seus companheiros, ela excluiu os seus amigos, os outros discípulos. Eles se enfureceram. Que história é essa que você está pedindo benefício aí para os seus filhos? E a gente? Que absurdo, não sei o que. Eles ficaram, né? E o próprio Jesus fala, não é isso não, não é isso que tem que acontecer, não. Né? Mas ela permaneceu. Ela continuou servindo Jesus, ela continuou até o fim, e mesmo depois que aparentemente o fim tivesse chegado, porque ele estava sepultado, ela ainda se dispôs a ir até o lugar da morte de Jesus, o lugar onde ele estava depositado sem vida, para favorecer, para fazer algo pelo corpo sem vida de Jesus. Nós vivemos um tempo, gente, muito difícil, onde os relacionamentos são líquidos. A gente descarta pessoas facilmente. Mas eu acho tão interessante as características dessas mulheres especificamente. Elas permaneceram mesmo diante do perigo, mesmo em face de serem discriminadas, de também serem presas, de também serem incompreendidas. Elas permaneceram firmes, elas permaneceram fiéis, elas permaneceram leais, elas permaneceram até o fim. E Deus nos fez para nós aguentarmos firmes, para a gente perseverar, para a gente continuar no lugar que Deus nos chamou para ocupar, para sermos resposta, para sermos solução, para sermos consolo, para sermos abrigo para uma pessoa necessitada. E Salomé, assim como Maria Madalena, assim como Maria, mãe de Tiago e José, foi essa mulher. A mulher de Zebedeu, quer dizer, ela tinha uma família, ela tinha filhos, ela tinha um esposo, mas ela estava ali também servindo ao mestre, não apenas recebendo dele, mas estando à disposição dele. E no momento da dor, no momento da aparente perda. Gente, era muito mais sério do que a gente imagina essa história do mestre morrer, entendeu? Porque o que acontecia? Todo mundo acreditava assim, na época de Jesus, também outros falsos messias surgiam, ok? Então, às vezes um cara com uma personalidade política, influente, levantava um motim, vamos destruir Roma, não sei o quê, ele era visto como Messias. Porque o Messias para o judeu é aquele que iria libertá-los do domínio romano, da opressão romana. Mas Deus tinha outros planos. Então, eles não consideravam Jesus um mestre, um Messias por causa disso. Depois, quando os seus discípulos começam a reconhecê-lo como Messias, chega um momento que até os discípulos falam, vamos, agora é o momento da gente tomar o poder. E Jesus fala, não, meu reino não é desse mundo não, gente. Vocês não entenderam ainda. Mas o que acontecia? Naquele tempo, então, muitos Messias se levantavam. E o que significava se ele era um bom Messias ou não era o Messias? Se ele era o Messias ou não era o Messias? Se ele continuasse, se ele avançasse, ele era o Messias. Se ele morresse, tudo não passou de uma ilusão. Foi mais um falso Cristo, mais um falso profeta, mais um falso Messias. Não era ele, porque ele morreu. Então, elas estavam nesse momento, talvez desoladas, talvez questionando. Será que ele era o Messias mesmo? Então por que ele morreu? Se ele era o Messias, se ele era ungido de Deus, se ele era o Filho de Deus, como nós acreditávamos que ele era, por que ele morreu? Mas ela não deixou se levar por isso. Elas não se deixaram se levar por isso.
Elas continuaram, elas permaneceram na hora que ele estava sendo crucificado e elas foram até o sepulcro. E por causa que elas permaneceram, elas souberam em primeira mão que ele, de fato, era o Messias porque havia ressuscitado. Será que a gente está disposto a permanecer até que Deus mude o quadro? Até que Deus traga vida àquilo que está morto? Será que nós estamos dispostas a permanecer com aquela amiga difícil? Que a gente olha para ela e fala assim, não tem jeito para fulano, não. Será que nós estamos dispostos a permanecer orando, permanecer acolhendo, permanecer ouvindo, permanecer exortando, permanecer até que Deus mude da morte para a vida? Será que nós estamos dispostas a permanecer no casamento? Aquele casamento que aparentemente está morto. Mas será que a gente está disposta a continuar orando, continuar clamando, continuar investindo, continuar semeando, até que Deus mude a estação? Será que a gente está disposta a permanecer no trabalho? Às vezes um trabalho que tem te estressado, um trabalho que tem demandado muito de você, o ministério talvez, a igreja que você está frequentando, está atravessando uma crise difícil. Será que você é capaz de ser como Salomé? De permanecer por perto mesmo quando as coisas estão difíceis? De se apresentar para ser solução mesmo quando você pensa que a vida já acabou, que não tem mais jeito, não tinha mais jeito, a vida tinha ido embora, mas elas foram levar perfume. Coisa, né, gente? Pois é isso que Deus quer fazer através de nós. Ele quer amar através de nós. E Ele quer mudar a estação também diante dos nossos olhos, para que a gente creia que Deus é que coloca o ponto final em todas as coisas. Ele tem a última palavra sobre todas as coisas. E aquilo que Ele manda ressuscitar, vai ressuscitar e vai florescer de novo. Então eu quero te encorajar, que Salomé nos inspire e que a vida dela seja para nós um encorajamento, para nós permanecermos firmes, permanecermos por perto, mesmo quando tudo parece ter morrido. Amém? Vamos embora lá, gente. Agora nós vamos trazer o conselho profissional do nosso querido advogado, Dr. Leonardo Girundi. Dr. Leonardo, a pergunta de hoje é: como proceder para pedir revisão de pensão? Preciso de um advogado? E aí? Precisa de um advogado, doutor? Oi, Helena, tudo bem? Como é bom estar aqui de novo com vocês, poder dividir um pouquinho daquilo que a gente conhece, que a gente sabe, que a gente lida todo dia. E quando a gente... Eu gosto dessas perguntas porque elas são muito pertinentes e elas são, apesar de serem simples, elas vão muito profundamente. E essa é uma delas, né? Sobre pensão alimentícia. Se tem algo complexo na vida é a pensão alimentícia, porque ela já pressupõe que existe ali uma ruptura de relacionamento. A pensão alimentícia normalmente vem quando as pessoas não têm um relacionamento mantido, né? Em caso de divórcio ou em outros momentos quando a pessoa não, aquele que deveria arcar com alguma despesa ou com alguma prestação ou alguma conta, não cumpre com esse pagamento. Então pressupõe uma quebra de relacionamento. E outra coisa que pressupõe a pensão alimentícia é que tem que existir o que nós chamamos de relacionamento familiar. A pensão alimentícia é devida de um familiar a outro familiar. Nós costumamos achar que é só em relação dos filhos aos pais. E quando esses são menores, nós falamos que presume a necessidade, né? Não há de se discutir se uma criança de 5 anos, se ela precisa ou não de dinheiro. Não existe dúvida disso. Então, presume a necessidade quando é menor. E quando é maior, é possível existir a necessidade em casos, por exemplo, de enfermidade, de doenças, ou até mesmo porque a pessoa está estudando e ela não tem como trabalhar. Então, a primeira coisa que nós devemos entender na pensão alimentícia é que existe uma necessidade. E nós chamamos isso de binômio perfeito. É a necessidade e a possibilidade. Colocamos isso naquela balança do direito e sabemos o seguinte: de um lado está a necessidade e do outro a possibilidade. Então, quanto que é o valor da pensão alimentícia? O valor da pensão alimentícia passa inicialmente pela necessidade. Quanto que se precisa para manter essa criança? De escola, alimentação, moradia, saúde, lazer, todos os aspectos. Apesar de ter o nome alimentos, não cuida somente de alimentos. Paga-se todas as contas. Quanto que custa isso? Para ter a babá, que é necessário para que a mãe ou o pai possa trabalhar, para ter os outros cursos que a criança faz, como escola de natação, idiomas e outros mais. Quanto que custa isso? Isso é a necessidade.
a necessidade é esta. E aí volta-se para a outra pessoa que tem que pagar e pergunta assim, existe possibilidade desse pagamento? Se existe possibilidade, não há discussão. Existe a necessidade e a outra pessoa consegue pagar tudo daquele aspecto, então não há discussão. Quando não tem possibilidade, começa aí as discussões, mas é uma balança. Então é o seguinte, você precisa disso, mas não cabe neste orçamento. Lembrando que depois da Constituição, e já existe há alguns anos essa tendência, as mulheres e os homens são iguais, eles têm as mesmas obrigações dentro de casa e além disso, e dentre elas, a obrigação pecuniária, de pagar as contas. Então, teoricamente, o homem e a mulher concorrem em igualdade no pagamento da pensão. Então não é porque a criança está com você que você não tem que pagar a pensão para ela. Parte dessa despesa é de um cônjuge. E a outra parte, ou o cônjuge não, né? O pai e a mãe é de um pai e da outra parte é da mãe. Então, e como que é feito isso? Fala, mas o salário dele é muito maior do que o meu. Então é feito proporcional. Se o salário dessa pessoa é 10 vezes maior do que o seu, o valor que ele vai pagar é 10 vezes maior do que o valor que você vai pagar. Não significa que você está isento de fazer esse pagamento. Então, a pensão alimentícia deve ser estipulada desta forma. E aí, é possível mudar? Lógico. Porque as obrigações mudam. O plano de saúde, por exemplo, pode subir o valor, a escola pode mudar de escola. Na escola é um curso, um valor, vai para uma faculdade é um outro valor. Então é possível mudar? É possível mudar. E é possível também exonerar. Então você pode subir a pensão, você pode abaixar o valor da pensão, sobe quando prova que você precisa de mais e que a pessoa está recebendo mais, ela tem condições de pagar mais. E ao inverso é a mesma coisa. Diminui quando está recebendo, a pessoa gasta-se menos, tem menos necessidade. Então, pode-se abaixar também o valor do pagamento. E exonera quando não tem mais necessidade. Fala assim, olha, o meu filho casou, ele está casado, então ele que paga as contas novas dele. Meu filho passou num concurso público, ele agora é servidor público, ele não tem necessidade, ele está trabalhando, ele deixou de estudar, está trabalhando e tem um trabalho muito bom. Então, ele não tem mais a necessidade. Então, pode alterar o valor? Pode. Precisa de advogado? Sempre. Todas e quaisquer respostas que eu lhe falei, sempre vale a pena consultar um advogado. Tenha o seu advogado de confiança e sempre o consulte antes de tomar uma decisão. Sempre à disposição. Um grande abraço a todos vocês. Obrigada, Léo. Deus abençoe você. Obrigada aí pela sua orientação tão útil. Eu espero que seja útil para as pessoas que estão nos ouvindo. Muito bem, agora nós vamos para aquele nosso momento tete-a-tete, aquele momento de mulher para mulher, onde a gente troca figurinhas e dicas preciosas, dica de livro e dicas para facilitar o seu dia a dia. Vamos ver o que tem para hoje? Olá, maravilhosas! Sejam bem-vindos a mais um Confraria de Mulheres nesse momento exclusivo para gente, onde a gente compartilha dicas super úteis, dicas para o dia a dia, dicas de economia, enfim. E hoje a gente sempre começa com o quê? Dica de livro, querida. Eu espero que vocês estejam fazendo a sua lista de leitura aí para ler muito livro Dica da Confraria. Hoje, gente, por que eu escolhi esse livro hoje para dar uma dica para vocês? Porque eu achei muito legal como Deus trabalha assim com a gente, como se a gente fosse uma grande orquestra, né? Nós precisamos uns dos outros, mas é lindo como quando os instrumentos estão afinados, que som lindo que sai disso. Quem acompanha a minha trajetória, minha caminhada de ministrante da palavra, já viu que eu prego para casais e eu sempre falo de duas colunas que sustentam os relacionamentos familiares: amor e respeito. Quem já escutou essa palavra minha no YouTube? Pois é, e eu fui presenteada com um livro que fala exatamente isso: amor e respeito. Olha que barato! O livro é pela Mundo Cristão e o autor é o Emerson. Eu não sei pronunciar o sobrenome do Emerson. Egerist, não sei. Tá aí, ó, né? E amor e respeito. Amor, o que os pais mais desejam, e respeito. Como é que é? Amor e respeito. O que os pais mais desejam, do que os filhos mais precisam. Então, eu sempre coloquei isso do amor e respeito como colunas entre pais e filhos, né? Coisas que os filhos precisam ser amados, se sentir amados, os pais precisam se sentir respeitados, mas isso também acontece entre o casal, né? As mulheres têm a sua necessidade primeira de se sentirem amadas, valorizadas, e os homens de se sentirem respeitados. E até por causa disso o apóstolo Paulo
ensina ali que que os homens devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja e as mulheres devem respeitar seus maridos. Nada mais é submissão. Respeito ao marido é submissão. Muito bem, olha aí, vamos ler a contracapa? Psicólogos afirmam hoje o que a sabedoria bíblica já havia estabelecido há milênios. As crianças precisam do amor que Deus nos ordenou dar a elas, lá em Tito 2,4. E os pais precisam receber delas o respeito que as Escrituras apontam ser o dever dos filhos, em Êxodo 20:12. Amor e respeito na família oferece orientações práticas para romper o que o autor denomina o ciclo insano que realimenta a discórdia, afasta pais e filhos e torna o lar um ambiente tóxico. A simplicidade da argumentação surpreende e tem cativado centenas de milhares de pessoas em vários países. Ao permitir que pais e filhos conheçam as próprias limitações e encontrem um caminho comum para um relacionamento saudável e que ainda os torne amigos para sempre. Então a ênfase desse autor, embora quando eu falo para casais eu abordo também a questão entre marido e mulher, a ênfase do livro é o amor e respeito entre pais e filhos, tá bom? Amor e respeito na família. Tá aí? E o livro é da Mundo Cristão. E o Honda tá passando na rua. Tarde da noite. Não vou refazer esse vídeo por causa do apito do Honda, ok? Vamos lá. Agora dica de limpeza. Pode chamar assim, Helena? Dica de limpeza? Dica na faxina, gente. Dica que vai facilitar a limpeza da sua casa. Parece uma coisa boba, mas olha que interessante isso aqui. Sabe o que é isso? Não é o meu automóvel, é uma vassoura. E o que eu faço para minha vassoura de piaçava ser ainda mais eficaz na tarefa que eu tenho para ela na faxina? Eu coloco uma touca nela, gente. Você sabe essa touquinha que às vezes muitas cozinheiras usam, até que em casa eu uso também? Ou quando você vai, por exemplo, retocar os cílios ou as sobrancelhas, fazer uma limpeza de pele, eles oferecem para você essa touquinha de... Esse material, gente, eu não sei se ele é o TNT, não, porque ele é um pouquinho diferente do TNT. Mas você sabe do que material que eu tô falando, né? Ele não é nem um papel, nem um plástico. Aí o que eu faço? Ponho uma touca na vassoura. Pra quê, Eliana? Pra que uma touca na vassoura? Gente, porque isso facilita pra você varrer. Se você tem animaizinhos de estimação em casa, como a gente tem a Matilda, soltam pelo pela casa, ou se você tem umas mulheres cabeludas em casa, como eu e a Sofia, que deixam pelos pela casa. Então, olha aqui, né? Quem tem cabelo longo aí, mulheres que têm cabelos mais longos, sabem que sempre quando a gente vai varrer a casa, ou passar o aspirador de pó, enfim, a gente recolhe muito pelo, né? A gente não percebe, mas tem aqueles fios longos de cabelo por toda a casa. E também para limpar teias de aranha. Então, quando você usa essa touquinha na vassoura, tanto para limpar as teias de aranha, quanto para passar no cantinho e esse preparado, que é essa touquinha aqui, ela vai recolher mais facilmente, ela vai prender nela mais facilmente os pelos de animal e os cabelos humanos, tá bom? Outra coisa que pode facilitar a sua limpeza? Rodo. Helena, já uso rodo. Já uso o rodo para puxar água, para passar o pano úmido. Pois é, gente, mas quando você usa o rodo no lugar da vassoura de pelo, você não tem noção como ele é útil. Não puxando, pressionando ele como você pressiona forte para puxar a água, mas pressionando ele levemente, só para puxar mesmo, ó, a barulho. Puxando assim, a borracha do rodo também tem uma facilidade para puxar a sujeira, poeira, pelos, sem levantar o pó. Então, você tem alguém alérgico em casa? Vocês já notaram que quando a gente vai varrer a casa, tem alguém alérgico em casa? Se você não usa aquela vassoura elétrica, né? Se você não usa aspirador de pó, e você usa vassoura de pelos, quando você começa a varrer, você tem alguém alérgico em casa, começa a fungar, espirrar. Por quê? Porque quando você passa a vassoura no chão, a poeira levanta. Você junta sujeira, mas também você move aquele pó que fica no chão, principalmente quando você enfia a vassoura debaixo dos móveis e tal. Quando você usa o rodo,
ele puxa a sujeira sem levantar a poeira e esse trabalho fica por conta do pano úmido. Então, fica aqui a minha dica aí para facilitar a sua faxina, catando bem pelos, teias de aranha e não espalhando a poeira por aí. Fica aqui a nossa dica desse Confraria de hoje. A gente volta na semana que vem, se Deus quiser. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse programa tenha trazido encorajamento, que a sua semana seja cheia da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor e que o Senhor te sustente para que você permaneça naquele lugar onde você precisa permanecer, orando, clamando, perseverando naquilo que Deus te chamou para fazer. Que o Senhor te abençoe e a gente volta no próximo Confraria de Mulheres, se Deus quiser. Até lá! Quietinho, querido. Fica quieto, querido. O Senhor te abençoe e a gente volta no próximo Confraria de Mulheres, se Deus quiser. Até lá. O cachorro, gente.